Olá, seja bem-vindo ao PDEcast. Eu sou Alice Castro e hoje estou com Marcelo Basso. Olá, gente, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o dia a dia do consultor. Vamos abrir a caixa preta da agenda de um consultor. Como é, né? O que a gente faz? Como é que a gente vive? E se você já é consultor, vamos falar um pouquinho sobre os desafios dessa agenda do dia a dia do consultor. E aí, Marcelo, você gosta de ser consultor? Você gosta desse dia a dia? Amo o dia a dia do consultor, amo, mas a gente tem que tomar vários cuidados. Até Alice, inclusive, eu estava conversando na semana passada sobre isso, né? Dos benefícios, dos reais benefícios do dia a dia de um consultor e como que a gente pode até mesmo acabar se mordendo a língua, né? Automaticamente. Em que sentido, né? Quando a gente, como consultor, a gente, né, acredita e a gente tende justamente, né, ao ter o controle total da nossa agenda, é muito comum que a gente acabe conseguindo conciliar várias coisas. Só que aí que está o grande risco. E eu confesso, Alice, que eu fui cobrado na semana passada justamente nessa conciliação, né? De que me cobraram assim, Marcelo, e aí? E a vida pessoal? Tô vendo que você está conciliando muito bem a vida profissional, mas e a vida pessoal? Eu falei, opa, né? Daí eu falei, nossa, realmente faz todo sentido. Por quê? A gente consegue ir encaixando cada um dos compromissos dentro da nossa agenda, né? Vai conciliando, lindo, maravilhoso, e acaba esquecendo daquele momento da família, aquele momento de lazer. Esquece, né, que a gente não precisa dedicar as 3 horas do dia para fazer atendimento. E esse é um dos principais benefícios, né? Tu poder escolher a hora que tu vai realizar os atendimentos, conforme a tua disponibilidade e a do cliente. Mas eu confesso para ti, Alice, que eu fui pego justamente nessa situação. Tá, e aí? Vai continuar trabalhando as 3 horas do dia? Eu falei, nossa, os 3 períodos do dia? Eu falei, realmente, eu acho que eu estou precisando, né, aplicar aquilo que a gente ajuda o nosso empresário a realizar. Que esse que é o grande risco, né, Alice? Quando a gente ama tanto o que a gente faz, a gente ama tanto que a gente esquece das outras coisas que também nos causam prazer. É isso que essa foi a reflexão que eu fiz. Eu amo tanto o que eu faço que eu acabo esquecendo que existem outras formas de prazer, outras formas de desfrutar a vida e não só trabalhando, né? Mas e tu, Alice, me conta, o que tu sente, como que é para ti essa rotina, esse dia a dia? Olha, eu já estive neste lugar, né, onde você mencionou, Marcelo, de não perceber que o trabalho está tomando conta de toda a vida. Quando eu me tornei consultora, antes disso, né, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, essa é a verdade, né? Eu sempre estava ali, trabalhava durante a semana numa coisa, no final de semana pegava um freela de outra coisa, enfim. Então, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu me tornei consultora, foi muito interessante, porque eu pensei, bom, agora eu vou ter tempo para fazer mais coisas ainda. E foi o que eu fui fazendo. E aí aconteceu isso, né? A capacidade de gerenciar as atividades foi me dando uma ilusão de que o meu tempo era infinito. Exato. E aí eu comecei a me superestimar nessa capacidade. Então eu fazia uma agenda de coisas assim, isso aqui em 20 minutos eu resolvo, em 15 minutos eu resolvo. Só que nem tudo a gente resolve em 15, 20 minutos. E aí, quando eu via, tava um embolado de coisas, porque eu realmente achei que eu tinha mais poder sobre o meu tempo do que eu efetivamente tinha. Eu não considerava, por exemplo, os acontecimentos inesperados. Por exemplo, pegar trânsito, quebrar alguma coisa no seu carro, você perder o ônibus, o cliente atrasar. Eu sempre considerava que tudo ia acontecer milimetricamente conforme planejado. E eu me decepcionei muito, eu me frustrei muito. Primeiro comigo mesma, porque como que eu não consegui fazer em 15 minutos, eu achava que eu ia fazer em 15 minutos. Então eu ficava me cobrando. E eu ficava... Sabe aquela pessoa, o pessoal fala a síndrome do intestino irritado? Qualquer coisa, pessoal. Eu estava assim, eu estava extremamente irritada. Então, assim, eu pegava um farol fechado na beira-mar, eu sabia que eu ia me atrasar, porque estava tudo tão cronometrado, que eu ficava, não, porque esse farol... Então eu comecei a ficar uma pessoa chata. Conhece gente assim, que fica chata? Sim. Que tudo tá ruim? Porque eu começava, a pessoa vinha conversar comigo, queria jogar meu papo fora, tipo assim, como é que tá o tempo? Eu não tenho ideia pra falar sobre tempo. Tem isso.
Por quê? Porque eu estava frustrada com a minha baixa capacidade, né, de fazer tudo que eu tinha me programado, né, das coisas não saírem como eu achava que eu estava controlando, e ao mesmo tempo eu não percebia que isso estava acontecendo. E aí foi uma coisa bem louca, assim, porque ao mesmo tempo que eu tinha o prazer de fazer a agenda, porque eu sempre gostei de ter a sensação de controle, de que eu faço a minha agenda, né? Então eu faço um planner, assim, e aí, né, tá aqui semana, segunda, terça, quarta, e eu fico, não, eu mando na minha agenda, eu mando no meu tempo. Então eu tinha essa ilusão de controle e eu tinha um prazer muito grande disso. Só que como eu disse, é uma ilusão do controle, porque quando as coisas fugiam do controle, eu não lidava bem com isso, não. Eu ficava frustrada, eu ficava brava, eu me culpava, eu culpava os outros, eu xingava, enfim. Então foi um momento, foram algumas situações que foram me ensinando, primeiro, que eu não tinha controle, né? Então a gente tem que aceitar que algumas coisas não saem como planejado, mas principalmente a minha limitação de realização, né? De perceber que, bom, talvez eu precise de mais de 20 minutos para fazer isso. E tá tudo bem, porque estamos, né? Exatamente. Etc. Então eu tive que aprender a ser mais benevolente, mais dócil comigo mesma, em primeiro lugar. E estratégias para que eu fosse dócil com as coisas também. Por quê? Eu posso... tudo bem, estou aprendendo a tolerar o meu erro. Mas e o trânsito? E a pessoa que te fecha no farol que você quer matar, né? E o cliente que marca contigo um horário e fica 25 minutos atrasado. Você sabe que vai atrasar o resto da sua agenda. Então, esse outro trabalho, além do emocional, né, terapia neste corpinho, eu fui aprendendo a deixar uns truques na agenda, como alguns períodos de trabalho interno, entre uma reunião ou outra, quando, né? Agora é tudo mais online, até tá mais fácil essa questão de trânsito e tal, né? Mas prever isso, né? O deslocamento, tá? Eu sei que eu levo 20 minutos daqui para lá, eu levo 15 minutos, mas eu vou deixar meia hora na agenda, porque vai que eu pego a beira-mar, né? Todos os faróis fechados. Vai que na hora que eu vou sair com o carro tem algum carro trancando o meu. Vai que na hora que eu vou pegar o ônibus, né? Já passa lotado, não me deixa entrar, eu tenho que pegar o próximo. Então, foi tanta frustração, né? E momentos de raiva, rancor e ressentimento, como diz nossa amiga Samantha, que eu fui trabalhando isso na agenda, considerando as adversidades, as coisas dentro do possível. Então, é possível, sim, que eu não consiga sair nesse horário. Então, eu tenho que ter uma margem maior de tolerância. É possível que o cliente se atrase, então eu não posso marcar uma coisa colada na outra, senão vai dar tudo errado. Então, para mim, a minha história foi uma história dolorida, assim, até eu chegar. Hoje, quando você me pergunta como eu me vejo hoje, olha, hoje, graças a Deus, a minha rotina, meu dia a dia de consultor, ele me permite fazer muitas coisas fora da consultoria. E ser produtiva e entregar o que eu tenho que entregar dentro do horário que eu determino que faz sentido para mim trabalhar. Então, é assim, vai para 11 anos de aprendizado. Mas, assim, eu gosto muito do meu dia a dia, porque o meu horário, eu tenho um horário só para mim, para fazer minhas coisas, minha atividade física, minha atividade mental, espiritual. Tenho um momento para ficar com os meus filhos, que estão numa idade que valorizam minha presença ainda mais, que, né, a infância menorzinha. Tenho um momento para fazer minha alimentação, né, sem correr, sem comer no carro, coisa que eu já fiz, engolir, que é aqueles farelos, você chega todo lambuzado nos lugares. Então, hoje eu como com calma. Né? Então, eu consigo fazer como... Antes eu dizia assim... Até teve uma época, Marcelo... Nossa, eu estou dominando aqui, não estou deixando você falar. Teve uma época que no meu WhatsApp, a descrição do WhatsApp era tudo ao mesmo tempo agora. Nossa Senhora! Pensa, as pessoas... Era isso, eu falava, não, porque eu faço tudo ao mesmo tempo agora. E hoje, a minha descrição do WhatsApp já não é mais um estado emocional, mas assim, eu já enxergo de uma outra forma. Eu tive que estudar tanto sobre gestão do tempo, né, para melhorar essas minhas condições, que hoje eu já enxergo que é uma coisa de cada vez.
Mas a Alice comentou algo que é muito interessante, que é a alimentação. Né? Vamos fazer uma comparação rápida do mundo corporativo com o mundo da consultoria. Né? Vamos pegar ali o período da tarde, né? Das 2 da tarde às 5 da tarde. No mundo corporativo, tu tá, né, trabalhando num único ambiente, com um único projeto, muitas vezes, das 2 às 6 da tarde. Então, tu consegue facilmente fazer uma pausa, né? Vamos parar aqui 15 minutinhos para um café. E na consultoria, é muito engraçado quando a gente fala em gestão do tempo. Por quê? Tu agenda um cliente das 2 às 4, finalizou, tu já tem um das 4 às 6. Cadê a pausa pro café? Cadê a gestão do tempo, né? Que daí tu fala assim, não, eu tenho total controle do meu tempo. Mas aí tu não consegue pausar entre um atendimento e outro para fazer um cafezinho, para fazer uma pausa, para fazer o pipi break. Então, isso que é muito curioso, assim, como tu mencionou, é bem isso. E hoje, inclusive, eu vivenciei isso. Né, o meu 4 horas da tarde é sagrado, é que a gente mencionou, né? Cada vez mais estou conseguindo ter o controle do meu tempo, como tu mencionou, o café da manhã, para mim, é o momento, assim, onde eu não posso tomar com pressa. Nem que eu tenha que acordar um pouquinho mais cedo, mas eu preciso de 1 hora entre o meu banho e o meu café, porque é aquele momento em que eu, né, entro em conexão com o meu corpo e o meu espírito, né? Conecto as duas coisas. Então, de manhã é sagrado. E o almoço, para mim, também, hoje, tem esse valor, que é poder almoçar com calma. Eu gosto muito de cozinhar, então ter tempo para cozinhar. Óbvio que eu não cozinho todo dia, né? Mas eu cozinho assim para 2, 3 dias, deixo ali congeladinho, armazenadinho. Mas o fato de eu poder chegar, descongelar com calma, fazer um prato de salada que eu gosto de fazer aí diariamente, poder almoçar e, quem sabe, tirar aqueles 20 minutinhos de descanso, onde a gente levanta as perninhas para cima e respira e relaxa. Então, isso realmente tem um valor muito importante. Só que hoje foi engraçado que justamente às 4 horas da tarde é o horário que eu gosto de fazer uma pausa de 15, 20 minutinhos para tomar um cafezinho preto, comer alguma coisinha, mas não deu tempo, porque justamente fui emendando uma atividade na outra, um atendimento no outro. Então, isso que é muito engraçado, né? Quando a gente fala em gestão do tempo, são aí os riscos que a gente corre. Por quê? E é muito isso, a gente quer ser produtivo. Então, nossa, ali tu pega o teu planejamento do dia, faz diversos agendamentos, diversos planejamentos, e esqueces destes pontozinhos fora da curva que vão acontecendo entre uma reunião e outra. Às vezes uma reunião que é para durar 1 hora, dura 1h20, 1h30, porque ou o cliente atrasou, ou o cliente está muito falante e tu não pode cortar ele, e aí vai aqueles 15, 20 minutinhos que tu tinha deixado para o teu café, tu precisou usar para finalizar a reunião. Então ao mesmo tempo que é muito desafiador, é muito gostoso, só que é extremamente desafiador, porque a gente precisa justamente buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre produtividade, respeitar os nossos limites, respeitar os nossos desejos, as nossas necessidades. Então, essa questão da alimentação, realmente, ela é muito engraçada por causa disso. A gente tende, muitas vezes, a eliminar justamente esses períodos que, na verdade, são o que mantém a nossa força vital. Então, realmente, é muito importante cuidar. E é engraçado, assim, tem momentos, né? Eu passei uma vez por uma situação que eu agendei pelo celular com uma pessoa no WhatsApp e não joguei a agenda no Google. Hoje eu uso a agenda do Google para fazer os compromissos, e eu tenho o planner que toda semana eu alimento ali para eu ter visual para acionar mais rápido, mas compromissos, né, sempre entram no Google primeiro, a minha rotina. E aí, a pessoa me confirmou pelo WhatsApp e eu dei o ok para ela e não joguei no Google. Então, minha agenda estava livre naquele período. Outra pessoa pediu o horário e eu, naquela loucura, falei, claro, tal dia, tal horário. E marquei 2 clientes no mesmo dia, no mesmo horário. Só que esse segundo eu botei na agenda, o primeiro não. Sumiu, ficou lá, desapareceu. Aí, quando chega, que daí é um outro hábito, Marcelo, que eu aprendi a fazer, porque eu tinha muitos clientes que, às vezes o cliente... Porque, assim, na consultoria, eu brinco, né, que quem não tá doente não vai no médico, normalmente. Então, a pessoa que vem buscar uma ajuda externa para gestão é porque, em geral, tem algum problema de organização lá dentro da empresa. E quase sempre o problema é com a pessoa que está te contratando, né? É uma pessoa desorganizada. A maioria dos empresários e empresárias são. Ou estão quando nos encontram, né? E aí, o que acontece? A pessoa marcou contigo, ela também não marcou nada. Né? Ela tá confiando que você é a pessoa organizada da relação.
né? Então, assim, você tá até esses dias eu tava numa reunião com um cliente e falou, você tá anotando aí, né, Alice, que eu não trouxe nem papel. Então, assim, é isso. Essa é a relação que eles têm com a gente. E aí, que é algo que a gente também tem que trabalhar, né? Exato. E aí, o que aconteceu nessa situação? Eu tenho o hábito, por conta de já ter tomado muito bolo de cliente, de pegar trânsito, 40 minutos, chegar lá e a pessoa, era hoje, ai, não posso te atender. E aí eu tenho o hábito de confirmar a agenda na segunda-feira. Então eu começo segunda-feira, minha primeira tarefa é confirmar todo mundo. Tipo, ó, tudo certo, tudo certo, tudo certo. E aí quando eu fui confirmar a agenda, eu confirmei com a pessoa que eu tinha anotado. E a pessoa que eu não tinha anotado, por já me conhecer e saber que eu sempre confirmo, me mandou uma mensagem. Falou, Alice, tu não mandou confirmação? Tá tudo certo para tal dia, tal horário? E aí eu olhei... então... Aí entra aquilo que a gente falou no episódio 1, né, Marcelo? A honestidade. Uhum. Eu podia ter inventado, ai, não, é que meu cachorro, né, comeu a minha agenda. Né, é uma coisa assim. Tem gente que inventa doença de parente próximo, tipo, Deus do livre, olha o que você tá chamando aí nas suas desculpas, hein, gente? Aí eu peguei e falei, menina, tava tão corrido que eu não anotei, e agora eu dei esse horário para outro cliente. A gente pode ajustar, aí não sei o quê, não. Passei essa vergonha. Mas enfim, deu tudo certo. Mas o que acontece na questão do nosso dia a dia é que até isso é uma coisa louca, né? Se a gente não cria um método de entrada de compromisso, a gente não tem uma rotina estabelecida, né? O consultor não tem uma rotina estabelecida, sabe? Das 8 às 6, sempre no mesmo lugar, com a mesma pessoa. Então, é outra habilidade que a gente tem que desenvolver também, de administrar as entradas. Não só de compromisso, como de tarefas, né? Porque, às vezes, tem tarefa que fica de reunião de cliente, que você não anota, vai para a próxima reunião, você esquece. Tem coisa que você promete para o cliente que vai mandar para ele, e ele fica lá sentadinho esperando. Uhum. Né? Tem mensagem que chega no WhatsApp que você lê e... Você já fez isso, Marcelo? Responder mentalmente? Você leu e na sua cabeça você respondeu, mas você nunca enviou aquela mensagem. E aí a pessoa, 3 dias depois, falou, né? E aí? E tu, nossa, tinha certeza que eu tinha te respondido, desculpa. Alice, para isso não acontecer, eu tenho o hábito de, quando eu recebo uma mensagem do cliente, e faz parte do processo de atendimento, é uma dúvida, eu costumo anotar. Eu faço muito que nem tu faz. O compromisso fixo que eu tenho, eu registro no Google Agenda, mesmo que o cliente não tenha um horário fixo, mas esse compromisso, né, que ele é planejado, geralmente de no mínimo uma semana para outra. Então, eu registro no Google Agenda e sempre no dia anterior, eu passo aqueles compromissos que eu tenho na agenda virtual para a agenda física, porque daí eu consigo distribuir essas demandas que vão surgindo no meio do dia, né, essas perguntas, essas coisas, eu consigo distribuir no meu dia. E aí eu coloco responder Maria, responder João, responder Joana. Porque geralmente é muito difícil, eu pelo menos, eu não tenho o hábito de ficar no WhatsApp o dia inteiro. Então é muito difícil, eu só respondo imediatamente a minha chefe. No caso, Alice Castro, né? E ainda assim, às vezes eu demoro um pouquinho, porque não é toda hora que a gente está disponível. Mas eu tenho né, a minha lista de prioridades, né? Minha mãe, meu pai, que ainda às vezes a gente, né, peca um pouquinho na agilidade em responder, mas os meus superiores, obviamente, mas os clientes, justamente até para não acostumá-los, Alice, para eles não entenderem que eles podem a qualquer momento, não liga para o Marcelo, porque a gente também acostuma eles errado. Tanto que eu recebi um outro exemplo real, na sexta-feira, às 7 horas da noite, uma cliente, Marcelo, andei estudando aqui um pouquinho do material, fiquei com umas dúvidas, tu pode me encaminhar mais algum material para aprofundar o conhecimento? Eu olhei, eu falei, é 7 horas da noite da sexta-feira. Não, né? Segunda-feira. Aí eu anotei para responder hoje de manhã. Segunda-feira de manhã, bom dia, segue aqui o material para te aprofundar, qualquer dúvida que tu tiver, pode me encaminhar, ou então nos encontramos na nossa próxima reunião. Realmente, eu preciso fazer isso, foi como tu falou, é desenvolver um método para a gente não se perder. É exatamente isso. Porque a rotina, né, de um consultor, ela é extremamente dinâmica. Isso que eu acho que, assim, por isso que eu sou extremamente apaixonado, porque é tudo muito dinâmico. Então, eu digo assim para ti, eu nunca tenho uma segunda-feira que é igual a outra. Pode ser os mesmos clientes pontualmente na segunda-feira.
mas nunca é uma segunda igual a outra. É incrível. Então aí a gente precisa justamente desenvolver, né, essas ferramentas, essas habilidades em fazer essa gestão do tempo. E é bem interessante isso sobre educar o cliente, né? Porque, como eu disse, eu só trabalho à tarde. Hoje, na minha agenda, é de manhã dos meus filhos, à tarde, atendimento, e ainda tem dia que eu tenho aula à tarde na universidade. E à noite é um trabalho que eu digo que é o trabalho... À tarde eu trabalho para os clientes e à noite eu trabalho para a empresa, né? Que é onde a gente faz as gravações, é onde a gente faz as lives. E eu tenho algumas noites de aula também, né? Então, mas ainda assim, a noite é limitado, né? Uma carga horária bem menor do que o período dos outros dias. Mas é muito interessante, porque tem cliente que manda mensagem de manhã. E assim, às vezes, sei lá, eu tô com as crianças, mas você pega o celular para fazer alguma coisa e você vê a mensagem. Isso. E assim, no começo, eu... tipo, tem que responder. Aí chega uma hora que eu falo, não, peraí. Porque se eu responder de manhã... E assim, eu sempre começo um relacionamento com o cliente explicando a minha rotina. Sim, fato. Muito então, assim, não existe... estou 100% disponível. Olha, eu trabalho à tarde. Não sou médica plantonista. Então, não é verdade? Não existe no nosso universo, né? No nosso universo, não existe um problema que não possa esperar 2, 3 horas para ser respondido. Então, há um alinhamento de se for muito, muito urgente, tipo, Alice, eu estou aqui de frente com uma situação, estou surtando, vou matar meu funcionário se você não me atender, porque eu tô... Aí, tudo bem que a gente conversa. Mas nunca aconteceu. Nunca nesse tempo todo. Então, é muito louco, porque, assim, as pessoas, como você falou de mandar de noite, mandar domingo, as pessoas, elas estão acostumadas com o ritmo delas. Exato. Então, assim, se eu estou trabalhando final de semana, eu parto do princípio que está todo mundo trabalhando no final de semana, né? Então, às vezes a gente tem que fazer isso, como você fez, já anotar, responder na segunda. Ou eu faço também, olha, agora eu não consigo te responder, de tarde eu te mando. Quando eu estiver no computador, eu dou uma olhadinha para você, para a pessoa entender que, tipo, neste momento eu não estou disponível. E as pessoas vão se educando com isso. É louco, porque no início, né, a gente tem muito medo do que as pessoas vão pensar. Eu pensava, nossa, vão achar que eu não quero atender. Vão achar... Aqui em Floripa tem uma expressão, né, quando a pessoa, por exemplo, não abre o comércio, diz que, já tá rico, não quer ganhar dinheiro. Como se todo mundo que quer ganhar dinheiro tem que matar de trabalhar o tempo todo, 24 horas, né? Então, eu achava isso, vão achar que eu não tô precisando de cliente, não quero ganhar dinheiro, já tô rica, não sei o quê. Até que eu entendi que só eu tava achando isso, que as pessoas entendem, tipo, não, ela trabalha de tarde, ok. Tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha de madrugada, e tá tudo certo. Né? Então é muito louco que a gente cria cenários e interpretações e julgamentos pelos outros, que os outros às vezes nem têm. A gente nos coloca, né, em situações que são desconfortáveis para nós mesmos. Nesse sentido, ali, sabe o que eu faço? Eu quando é a mesma coisa, na primeira reunião, eu sempre me coloco à disposição, né? A gente faz ali reuniões semanais ou quinzenais, então eu estou sempre à disposição do cliente, e eu falo para ele, olha, estou sempre à tua disposição, mas quando tu me mandar mensagem, eu te peço de 24 a 48 horas para te responder. Geralmente, aí é um tempo que eu já me conheço, que eu sei que eu consigo responder em até 24 horas, porque eu tenho justamente esse hábito. E é muito comum, né? Às vezes tu tá com o celular e o cliente manda mensagem e tu lê sem querer a mensagem. Aí eu pego justamente, eu coloco, depois que eu leio, eu vejo que não é algo urgente, eu coloco justamente como não lida. Porque no dia anterior, qual é minha primeira atividade? Pegar e olhar todas as mensagens que eu não respondi, justamente porque eu tenho um número profissional, um número específico para isso. Então eu vejo tudo que eu não respondi do dia anterior e no início do dia eu começo respondendo. Então é um acordo, é o que a gente chama, né, na universidade de acordo pedagógico com os alunos, na consultoria a mesma coisa, né? Os nossos acordos de relacionamento. Te respondo sempre que precisar à tua disposição, mas te respondo em 24 horas. E foi como é um caso de vida ou morte, aí me liga. Porque eu sei que se tu me ligar, pode ser que eu não consiga atender na hora, mas a hora que eu puder eu já te ligo imediatamente, porque se tu me ligou é porque realmente a coisa tá feia. Então... É o famoso visualizo, não nego, respondo quando puder. Exato.
Exatamente. Bem isso mesmo. Quem nunca, né? Quem nunca? Isso. Ai, Marcelo, que legal. E que dica extra você daria para os consultores ou aspirantes a consultores que estão nos assistindo ou nos ouvindo, porque esse podcast está disponível nas plataformas de podcast e também no YouTube? Que dica você daria, assim, além do que a gente já falou de organizar e etc? Bacana, Alice. É uma dica que eu estou dando para mim mesmo nos últimos dias. Respeite a sua jornada de trabalho. Se ela tem 8 horas, trabalhe as 8 horas. Por mais que você ainda tenha capacidade produtiva, mas respeite. Se você definiu que para o seu dia 8 horas são suficientes, foi como tu mencionou, né? Para você alcançar o seu objetivo de riqueza, os seus objetivos de bem-estar, as suas necessidades, os seus desejos. Se 8 horas são suficientes, ponto. Respeite essas 8 horas, né? E não, porque eu posso trabalhar um pouco mais. Deixa para amanhã. O dia de amanhã vai vir, né? O amanhã é aquele amanhã que vai vir. Então, deixa para amanhã e respeite a sua agenda. Respeite o seu limite, o seu dia a dia, para desfrutar, obviamente, questões profissionais, mas principalmente aspectos pessoais. Não precisamos trabalhar 12 horas por dia só porque o nosso corpo aguenta. Não, respeite a sua capacidade e seu limite e aproveite a vida. Então, eu digo, essa é a dica que eu estou exercendo comigo mesmo nos últimos dias. Que coisa boa! Eu diria para quem está, além, né, do que a gente já falou e de que o Marcelo trouxe, que às vezes, você faria em 6 o que você leva a 12. Se passasse mais tempo amolando o machado. Boa. Né? Aquela história de cortar árvore. Então, às vezes, a gente demora para fazer uma coisa, demora para resolver um problema, porque a gente está enferrujado, porque não estamos preparados para isso, ou porque a gente tem esse tempo para fazer. Então, fala, eu tenho 4 horas para fazer um relatório. Você vai levar 4 horas para fazer o relatório. Se tu tem 2, tu vai fazer em 2. Então, às vezes a gente procrastina e relaxa por falta de conhecimento sobre a gestão do tempo ou de habilidade para resolver aquele assunto. Então, não dá para a gente deixar de ser vigilante sobre a nossa agenda e sobre o nosso tempo. Porque senão a gente, ou como você falou, né, vai só mais um pouquinho, quando vê, você não tem lazer, você não, né? Qual foi a última vez que você viu um filme na vida? Não sabe. Por quê? Porque você tá ali, só trabalha. E é uma coisa, é igual cozinhar sapo, né? O anfíbio vai se adaptando à água. Então, assim, você não joga ele na água fervente, você vai... Então, às vezes, a gente vai ali no banho-maria, no morninho, quando vê, tá um workaholic, todo ferrado, com úlcera, com isso, com aquilo. Então, assim, não é de uma hora para outra que você passa de trabalhar 8 para trabalhar 16. É suave. Exato. Então, se vigiar. E aí, eu, por exemplo, de tempos em tempos, faço o teste da gestão do tempo, da tríade do tempo. E é muito legal, porque às vezes eu tô me achando, porque eu sou muito gestora do tempo, aí eu vou fazer o teste, tá lá, circunstância, não sei o que. Aí eu olho a minha agenda e isso é verdade. Então, assim, todos os dias a gente precisa reavaliar e considerar o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Exato. E quebrar aquela crença que a gente tem que para ser produtivo eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia. Exato. Não, né? Pelo contrário, né, amor? Exato. Se a gente está trabalhando tudo isso, alguma coisa está de errado. Pelo contrário. E aí eu queria fechar esse nosso podcast, PDEcast, com uma frase que eu li num livro sobre produtividade e que foi uma das coisas que virou minha chave sobre tempo de trabalho, que é: ser ocupado é diferente de ser produtivo. Às vezes a gente está 12 horas se ocupando, mas não está de fato produzindo. E aí entra, né, a relação do 80-20, né? Que às vezes 20% do tempo e das atividades que a gente faz leva 80% do resultado e a gente passa os outros 80% se matando para chegar no resultado baixíssimo. Então, questionar sobre, olha para a tua agenda e pensa, o que disso efetivamente é produção? Exato. Nossa. Perfeito. Profundo. Chegamos aqui refletindo. Gente, então, Marcelo, muito obrigada por mais esse episódio maravilhoso, como sempre. Eu que agradeço, queria agradecer a todos que nos
nos ouvem, nos assistem. Se você está vendo pelo YouTube, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha também. Quem está no podcast, compartilhe também para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Marcelo, obrigada. Obrigado, Alice. Obrigado, pessoal. Sigam aqui conosco que semanalmente a gente vai compartilhando várias questões com vocês. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.